Boa noite, meninos. Mas então, vamos dar seguimento. O Robson deve falando com vocês, certo? E tudo bem, agora eu vou dar seguimento e vos farei duas perguntas, tá? Para nós continuarmos com o nosso tema, certo? Evolução humana. Mas então, como foi essa evolução dos hominídeos que chegou ao ponto de originar os que chamamos de seres humanos? Por que e como os hominídeos terão adquirido características tão distintas dos outros animais? Minha equipe de pesquisadores e eu iremos tentar vos dar estas informações e tentaremos fazê-lo de maneira que não dormais durante nossa explicação. A pesquisadora que me sucederá vos falará sobre fósseis e depois ouvireis o pesquisador Phyllis com suas explicações, suas observações. Entretanto, vos falarei sobre dois fatores básicos, dois fatores dos quais começo a vos falar desde agora. Prestem atenção, galera, são bem seletivos e são as mudanças do meio ambiente, as mudanças no ambiente e as consequentes modificações no comportamento dos hominídeos por consequência. E aí, vamos então falar sobre as mudanças no ambiente? Galera, ouçam, vocês já ouviram falar sobre o Vale Rift? Já ou não? Pois é, para vocês que ainda não ouviram ou não se lembram, este é uma cadeia de montanhas, uma das remodelações geográficas ocorrida na época e que terá contribuído para algumas das mudanças nos comportamentos dos símios. Uma barreira natural que terá surgido há cerca de 8 milhões de anos e que fez diferença entre o lado leste do lado oeste de África. Ponto importante para o nosso entendimento sobre este tema, pois de um lado ficaram os símios que conhecemos hoje, sem nenhum tipo de mudança, e no outro lado ficaram aqueles que se tornaram, que vieram tornar-se no que nós conhecemos hoje como nós mesmos. Este Monte Rift, uma vez nas alturas, começou a reter os ventos e nuvens, modificando assim o clima no leste da África. Como o lado oeste não terá sofrido grandes mudanças climáticas e suas florestas tropicais permaneceram abrigando os ancestrais dos gorilas e chimpanzés, o lado leste, por sua vez, atenção galera, por favor, prestais atenção. O lado leste, por sua vez, caracterizou-se por um aumento gradativo de aridez nas áreas habitadas pelos hominídeos. Hominídeos? Quem são os hominídeos? Os ancestrais dos homens. Vocês não se lembram? Causando a criação de um novo habitat que variava desde as savanas florestadas até as áreas muito áridas, quase desérticas. E assim, a ocupação e sobrevivência neste novo habitat forçaram as mudanças no comportamento dos seres que deste lado da barreira permaneceram. E diversos fatores intimamente correlacionados que passaremos a descrever explicam essas modificações no comportamento dos hominídeos. Galera, embora eu e meus colegas sigamos uma ordem, todas essas transformações foram surgindo certamente em simultâneo, conforme a necessidade e intenções das espécies. Como, por exemplo, o aumento do cérebro, que foi o mais importante fator responsável pela total reconstrução craniana. Duas pressões seletivas adicionais também favoreceram essa reconstrução. Uma foi o deslocamento do suporte do crânio para frente, resultante da posição ereta, e a outra foi a diminuição da pressão seletiva
favorável a mandíbulas fortes e dentes grandes, já desnecessários para alimentos mais macios, pré-cortados ou pré-preparados. Tudo isso possibilitou a redução das mandíbulas, dentes e a parte facial do crânio, provocada pela redução dos músculos faciais e de todas as cristas e elevações ósseas às quais se prendiam tantos músculos e a simultânea ampliação da parte cerebral. Um outro importante acontecimento, professor Wander, foi o chamado pelo autor do livro que o professor nos mandou, Evolução de Mark Hitley, de bipedalismo. A evolução da locomoção ereta sobre duas pernas veio a resultar em mudanças gerais em nosso corpo e em nossos comportamentos. As adaptações para o bipedalismo são especialmente claras na anatomia dos ossos fósseis de pernas e pés, mas também podem ser vistas nas vértebras. Ei, galera, vocês estão prestando atenção ou estão dormindo? Vamos prestar atenção na aula, por favor? Mas também podem ser vistas no comprimento de nossos braços e na posição de nossos crânios sobre a coluna cervical. Frequentemente disse que os nossos ancestrais adotaram posição ereta e locomoção bípede quando e por que passaram da vida arbórea para a vida no chão. Contudo, essa correlação não é de todo correta. Nenhum dos outros grandes primatas terrestres adotaram este costume. Vejam, gorilas e chimpanzés andam no chão com as articulações dos dedos e os babuínos e mandris são estritamente quadrúpedes. Mas e aí? E então? Pois é, não sabemos exatamente como o bipedalismo ocorreu, podendo apenas sugerir que alguma peculiaridade dos ancestrais arborícolas e dos hominídeos primitivos, como braços mais curtos, assim como alguma pré-adaptação anatômica, tenha favorecido a locomoção sobre duas pernas. No entanto, especialmente nos seus estágios primordiais, deve ter sido uma forma muito ineficiente de locomoção para um mamífero de 4 membros, levando-nos a nós a imaginarmos que deveria ter alguma boa vantagem para que pudesse insistir nesta condição. Mas, se for assim, se tiver sido assim, qual será esta condição? Olha, nós temos aqui 3 exemplos, tá? 3 possíveis vantagens seletivas. E uma delas foi a visão, a outra foi a liberação dos membros anteriores para problemas novos de comportamento, e a terceira, diminuição da área do corpo que sofria com a incidência de radiação solar em campo aberto. Mas como essas 3 supostas vantagens, supostas seleções foram vantajosas? Bem, a visão, ela veio a contribuir, com a sua melhora, ela contribuiu para uma prevenção de predadores e uma melhora na visualização de alimentos. Quanto à liberação dos membros anteriores para problemas novos de comportamento, essa condição, essa seleção, veio possibilitar uma melhora no aproveitamento e utilização das mãos na manipulação de ferramentas e no transporte de alimentos. E quanto à diminuição da área do corpo que sofria a incidência da radiação solar em campo aberto, que tem a ver? Pois é, parece que não, mas isso possibilitou a procura de alimentos nos horários mais quentes, quando os outros animais, e em especial os predadores, estavam inativos.
O início do bipedalismo se encontra nos primórdios da linhagem hominídea, mas seu aperfeiçoamento deve ter ocupado a maior parte do tempo subsequente. As diferenças de pelvis e extremidades posteriores entre os gêneros Australopithecus e Homo mostram que foram necessários cerca de somente 2 milhões de anos para aperfeiçoar o caminhar sobre duas pernas. Pouco tempo, correto? Certo? Então todos aí estão nos ouvindo? Ou vocês estão dormindo? Ai, 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 ai. Vamos atentar ao conteúdo, galera. Vamos acordar, vamos acordar. Uma outra variação se deu certamente do comportamento social entre os indivíduos. Mudanças no comportamento social e cultural foi outra evidência. O principal modo pelo qual diferimos de outros seres é pela nossa vida social e cultural. Nos fósseis, assunto de nossa pesquisadora Lorraine, este desenvolvimento só pode ser acompanhado indiretamente. Então, o que falar do papel do comportamento? O que o comportamento tem a ver com tudo isso? Que importância tem? Pois é, o comportamento e suas mudanças é uma das mais fortes pressões seletivas do reino animal. A evolução dos hominídeos para o homem foi extremamente rica em transformações. Reparem, arborícola para terrestre, dieta vegetariana para aumento da dieta de carne, uso de ferramentas pegas na natureza para a confecção destas, e com certeza houveram outras mais. Cada uma dessas modificações terá dado início a novas pressões seletivas, facilitando e acelerando o processo de hominização. E não podemos ignorar um dos aspectos mais significativos do comportamento hominídeo, que foi o aumento gradual do tempo despendido para os cuidados com a prole. Detalhe que trarei um pouquinho e quero já dizer que este comportamento estaria diretamente relacionado ao crescimento do cérebro desses indivíduos. E assim, o assunto agora é proteger o jovem, enquanto este adquire as informações que necessitará para enfrentar as leis da seleção natural. Uma característica do cuidado com a prole é que ela é uma manifestação típica de seleção de grupo. A espécie é considerada como um agregado de populações em competição, cada qual com uma mistura distinta de tendências. Populações com combinações boas de genes prosperam, enquanto aquelas com combinações perdedoras serão eliminadas. E era assim que os hominídeos primitivos não enfrentavam seu ambiente adverso somente como indivíduos, mas, principalmente, prestemos atenção, vamos lá, como grupos de famílias ou pequenos bandos disputando os recursos com outros bandos semelhantes. Mais uma vez, a sobrevivência do grupo dependia essencialmente da sobrevivência da prole, que, por sua vez, dependia da qualidade e da intensidade de cuidados e de informações fornecidas pelos pais e pelo grupo como um todo. Conhecimentos que não apenas estimulavam o crescimento do cérebro, como também aumentavam à medida que este crescia. Sabem que vocês estão com sorte? Eu poderia seguir falando, porque há muito o que falar. Mas eu tenho aqui minha colega, Lorraine, que está brigando, querendo falar com vocês também. Ela não quer que eu ocupe o espaço todo sozinho. Então vou ter que deixar ela falar um pouco, ok? Mas antes de terminar, eu queria falar com vocês que nesse jogo da evolução, os chimpanzés e nossos ancestrais, macacos, são mais prognatos do que nós.
com suas mandíbulas projetando-se adiante de suas faces. Durante a evolução humana, as mandíbulas retraíram-se para a face, tornando esta mais plana. Vistas de cima ou de baixo, as mandíbulas dos nossos ancestrais macacos e dos chimpanzés têm forma semicircular. Em nós, o semicírculo foi empurrado para trás, para uma forma mais semelhante a um retângulo. Também nossos dentes tornaram-se menores, especialmente os caninos, e nossos molares evoluíram para mós de moinho, ficando assim notória a diferença entre nossas mandíbulas e em nossos dentes. Espero que estejais todos aí e acordados, pois dou lugar para a pesquisadora Lohane seguir com vocês. De acordo? Lohane, é com você, colega.